Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui estudando o PET 3. PET são os planos de estudos tutorados. PET 3, semana 5, disciplina Filosofia. A série é o segundo ano. Eu sou o professor Patrick Rocha. Esse é o meu canal. Se você puder curtir, se inscrever, a gente agradece. Vamos lá estudar então Iluminismo. O tema da semana é Iluminismo, semana 5. Gente, o Iluminismo, ele foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que se tornou popular no século XVII e XVIII, conhecido como século das luzes, surgida na França. A principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade que deveria ter maior liberdade econômica e política. Os principais filósofos iluministas foram Montesquieu, o Voltaire, o Diderot, o Delamelte, o Rousseau, John Locke, Adam Smith, entre outros. Os iluministas acreditavam que poderia reestruturar a sociedade do antigo regime, através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas. Enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. O iluminismo rejeitava a herança intelectual medieval e por isso passaram a chamar este período de Idade das Trevas. Foram esses pensadores que inventaram a ideia de que nada de bom havia acontecido nessa época, o que não é necessariamente verdadeiro. É isso, claro, de acordo com a visão desses filósofos, né, gente? Por isso que eles chamavam a Idade Medieval de Idade das Trevas. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, apenas conciliando-os aos interesses populares. Deste modo, a postura desses governantes ficou conhecida como despotismo esclarecido. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra, em Portugal, também tinham contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa. Immanuel Kant, investigação da razão. Os estudos do alemão Immanuel Kant são referências tanto para a filosofia moderna como para a contemporânea. Sua filosofia, que é considerado o ponto alto da reflexão do movimento iluminista, influenciou muito das principais correntes filosóficas contemporâneas. Vamos estudar os aspectos da filosofia kantiana, conhecido como filosofia crítica. É um convite à razão para novo empreender a mais difícil de suas tarefas, a do conhecimento de si mesmo e da constituição de um tribunal que lhes assegure as pretensões legítimas e, em contrapartida, para condenar-lhes todas as presunções infundadas, e tudo isso não por decisão arbitrária, mas em nome das suas leis eternas e imutáveis. Esse tribunal outra coisa não é que a própria crítica da razão pura. Immanuel Kant. A obra de Kant é um convite para que a razão humana se auto-investigue, isto é, averigue suas possibilidades e seus limites, o que ela pode ou não conhecer. Por meio dessa investigação, as pretensões legítimas da razão seriam enaltecidas, enquanto suas falsas presunções seriam rebatidas. A razão ergueria uma espécie de tribunal para julgar-se a si mesma. A obra de Kant seria esse tribunal na qual seriam investigadas as leis eternas e imutáveis, e, portanto, universais e necessárias da razão. Dessa maneira, a expressão filosofia crítica condiz com a investigação kantiana. Afinal, entendemos
A atitude crítica como aquela que se baseia na reflexão profunda e independente, que não aceita nada que não seja alvo de exame da razão ou dos princípios racionais. É o que faz a filosofia de Kant, convidando a razão a investigar seus princípios e suas leis universais. Admito sem hesitar, a recordação de David Hume foi exatamente aquilo que há muitos anos primeiro interrompeu o meu sono dogmático e deu-lhe direção completamente diversa às minhas investigações no campo da filosofia especulativa. Investiguei, em primeiro lugar, se a objeção de Hume não se deixaria representar de forma alguma e logo descobri que o conceito da conexão de causa e efeito está longe de ser o único ao qual o entendimento pensa a priori, conexões entre coisas, e mais ainda, descobri que a metafísica consiste inteiramente nesses conceitos. O rumo das investigações de Kant sobre o conhecimento humano foi determinado pela crítica de David Hume ao princípio de causalidade. Os racionalistas defendem a ideia de que a metafísica poderia explicar o universo e provar, por exemplo, a existência de Deus ou a imaterialidade da alma, como tentou fazer René Descartes. Eles acreditavam que todo esse conhecimento seria alcançado apenas com o uso da razão, sem auxílio da sensibilidade. Se a conclusão de Hume fosse considerada correta, seria possível afirmar que o conhecimento humano teria um alcance muito limitado. Foi nesse sentido que Kant orientou suas investigações. Para Kant, as impressões sensíveis fornecidas pela experiência atuam na construção de nosso conhecimento sobre o mundo. No entanto, nós não conseguiríamos apreender essas impressões sem uma prévia capacidade de conhecer. Então vamos lá para as nossas atividades. A gente vai direto nas respostas, tá, gente? Diz o seguinte: o iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia na divisão de poder absoluto entre três ramos distintos, interligados no executivo, legislativo e judiciário. Então, é a letra B, tá? Que está correta. Então, a número 1, letra B. 2. O iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como a instituição dos três poderes, né? Como a gente tinha falado, o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, a número 2 é a letra D. Número 3, um movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou a consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Então, a número 3 é a letra C, ok? 4. Explique resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como século das luzes. A razão seria a luz que iluminaria as trevas no qual o mundo ficou mergulhado durante a Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, para iluminar e acabar com as trevas da ignorância, nada melhor que a luz da razão. Então, gente, é isso. Bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, galera. Tchauzinho.